nada a ver contigo, entendeu? Tu foi útil. Tem um monte de cara que viajou na maionese, que foi mal educado, e eu queria começar aquela aula moderna e tu só foi pego pra Cristo, beleza, cara? Certo? Tu veio que viagem, cara. Comecei elogiando a galera de que o amigo fez aparentemente a tarefa do século XXI, e eu ia justamente fazer essa pergunta. Honestamente, quem leu aquelas páginas que eu pedi para que fossem lidas? Levante a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aconteceu o que era esperado. 8 alunos leram, a maioria não leu. Se eu já começasse fazendo as deduções ou tirando as dúvidas, como um amigo descobriu um erro na apostila, mais um errinho gráfico na apostila, qual é a página, amigo? 44. Página 44, ele fala que o módulo do aumento linear é maior que zero. O objeto é maior que a imagem, né? E o módulo do A é menor ou igual a zero. Como é que o módulo vai ser menor que zero, né? Se o módulo é um número positivo, né? Não precisa nem saber de física, só manjar de matemática já vê que é um absurdo, né? Então nós vamos ter que corrigir tirando o módulo apenas do A lá na página 44. Tu vê, né, cara? Era só isso que eu precisava, galera. Na verdade, a aula ela não muda muito. Eu vou ter que acabar, pelo menos, eu vou ganhar velocidade. Eu vou poder falar um pouco mais rápido das coisas. Não vou precisar ficar repetindo 1000 vezes uma coisa bem básica só porque tu não leu a apostila. Mas tu vê, a gente tinha combinado para fazer uma aula moderna, e esse é o problema de a gente fazer aula moderna, que nós não estamos preparados, nem em família, nem em colégio, nem vocês, e muitas vezes o próprio professor, ele quer gastar o tempo dele com aula expositiva, ele tem medo de ficar fazendo exercício, tem medo de não conseguir fazer um ou outro, ou de a aula não fluir do jeito que ele esperava. Mas assim, ó, vamos fazer rápido. Já que tu não fez a tua parte, eu exijo concentração aqui, cara. Negócio seguinte, o raio que chega paralelo, sai pelo foco, o raio que chega pelo foco, atingiu o vértice, mesmo ângulo, e atinge o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Isso tudo porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que é a segunda lei da reflexão. Hoje eu vou partir daí. Nós fizemos aqueles desenhos todos para mostrar como é que era a imagem formada por um espelho esférico. Eram 5 possibilidades do espelho côncavo, uma do convexo. Alguém saberia me dizer qual é a característica da imagem formada por um espelho convexo? Ninja, virtual menor à direita, bem rápido. Já o espelho côncavo tem várias opções. Se o objeto está bem afastado, a imagem fica pertinha do foco e pequenininha. Quanto mais eu aproximo o objeto, mais a imagem se afasta e cresce. Quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem fica no centro de curvatura, ali embaixo, do mesmo tamanho. Esse é o divisor de água. Aproxima um pouco mais o objeto, a imagem se afasta um pouco mais e cresce. Chega uma hora que eu boto o objeto no foco, dá merda, fica um borrão, imagem imprópria, ou forma-se no... E por último, a maneira como nós usamos os espelhos côncavos em nossas vidas. Um objeto bem próximo do espelho, entre foco e vértice, assim a imagem fica virtual, maior. Tu vê, cara, eu estou há muito tempo fazendo isso, por isso que na minha mente eu consigo mapear essas 5 posições, porque eu já fiz aqueles desenhos 1000 vezes, mas tu não precisa ter decorado isso. Se tu fizer o desenho, ó, amigo, ó, quero concentração hoje, hein, cara, beleza? Desculpa aí. Então vamos lá. Depois dessa breve revisão, vamos às contas. Vou pegar um espelho esférico, dá uma olhada que esse espelho esférico hoje ele mudou um pouquinho a cara dele. O que ele está diferente aí na forma de desenhar? Tá reto, né? Tu viu? O Gauss, quando começou a fazer as deduções dele, o matemático alemão que montou as equações para os espelhos, ele viu, cara, se isso aqui for curvo, vai dar uma encrenca essa equação. O negócio é eu fingir que o espelho é reto. Aí vai ficar o bicho de fazer as contas. Olha que sacanagemzinha que já tem ali, né? Vou pegar aqui, como é grandão, vou pegar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, foco, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. E ali? Que simples, legal. Vamos estudar, tu vê, cara, se eu fizer um estudo matemático aqui, não interessa onde eu vou colocar o objeto. A conta resultante desse estudo vai valer para qualquer posição do objeto. Por isso que a matemática é foda, cara. Tu estuda uma situação pontual, literalmente, com letrinhas, e tu detona todas as situações. Isso é muito foda, a matemática é foda. Olha só, vou botar o objeto aqui, beleza?
O raio que chega paralelo sai pelo foco, beleza, galera? O raio que atinge sai com o mesmo? Beleza, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Eu contaria 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui e faria o raio passar por ali, concorda comigo? Fazendo isso eu estou obrigando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que vai estar ali mesmo, galerinha? A imagem. Lembrando que I é este tamanho aqui, concordam? E O é este tamanho aqui. Vocês estão enxergando dois triângulos retângulos aí na frente de vocês? Tranquilos, triângulos? Como é que era o nome dessa distância do objeto até o espelho? Uou! Essa distância aqui do objeto até o espelho é P. Tu concorda que isso aqui é a base desse triângulo retângulo maior? Legal. Como é que é o nome da distância da imagem ao espelho? Que participação gostosa, galera. Eu fico doido para dar aula desse jeito. Pelinha. Beleza. Mas espera aí, esses triângulos têm ângulos internos iguais, inclusive aquele obviamente tem que ser igual a esse. E ângulos internos iguais diz que o triângulo é CB, que tem os lados pro. Então, com uma semelhança de triângulo boba, nós vamos matar uma equação bacana aqui. Eu vou fazer a altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior é igual. Me ajuda? A base do triângulo menor, já que eu usei o menor primeiro, né? Pelinha dividido por P. Já viste essa equação em algum lugar? Ela funciona para câmara escura, ela funciona para espelho plano, mas ela é inútil para espelho plano, certo? Só temos que fazer uma correção. Gauss, quando fez as contas, ele botou o eixo Y aqui, ó. E aí ele botou o eixo Y com positivo para cima, na hora de fazer as contas. Então o O está para cima, é positivo. Porém, o I está... Já que esse cara é negativo, para poder ficar negativo lá ao outro lado, eu boto um menos. Tranquilo? E ainda podemos chamar de A, né? Certo? O motivo da colocação do colega. Eu estou, ó, estrelinha por aqui, meu querido. Ampliação, aumento linear ou aumento transversal. Exatamente. O comentário do cara é o seguinte, ó, módulo de A maior que zero e módulo de A menor que zero. Ele tece comentários sobre isso, certo? Um absurdo matemático, não interessa do que está falando, porque módulo de um número é sempre um número... Que azar o teu, cara, 2. A terceira tu vai pra rua, infelizmente, cara. Aí seria a segunda pessoa desde o começo do ano que eu expulso. E eu dou aula todo santo dia, mais de 40 aulas por semana. Não me decepcione, meus amores. Desculpa, tá, cara, eu tô preocupado contigo, não é? Eu sou filho da puta, te juro, cara. Então, olha só. O certo era só tirar isso aqui, galerinha, ó. É só tirar isso aqui, certo? Peraí, cara, temos que analisar com mais calma. Fiquei confuso. O sinal do mais, ele só interfere para dizer se a imagem é invertida ou não. Concorda comigo? O sinal dessa divisão só interfere para dizer se está de cabeça para baixo ou não. Quando o A é negativo, quer dizer que a imagem é invertida. Só. Não me fala nada sobre o tamanho. Beleza? Então eu estou achando justo colocar o módulo. Só que agora vamos pensar. Tu tinha feito a correção correta, né? Tu tinha colocado 1, né? Tu tinha feito a correção correta. Eu aqui não pensei na hora com calma. Agora olha só. Esquecendo o sinal, já vimos que o sinal só diz se a imagem está para cima que nem um objeto, positivo com positivo, ou se ela está negativa, virada para baixo. Aí positivo com negativo, bum, virada para baixo. Então botar o módulo é justo quando eu quero falar se é uma ampliação ou uma redução, sem me preocupar se é direita ou invertida. O problema é, quando for A módulo de A igual a 1, é que é o divisor de água, porque aí elas têm o mesmo... Não houve nem ampliação, nem redução. Se o módulo de A é um número menor que 1, porém obviamente maior que 0, porque módulo de qualquer coisa sempre será maior que 0, essa é a definição de módulo, né? É o número sem o sinal, é positivo sempre, é positivado, certo? Isso significa o que, galera? Quando a gente encontra esse resultado entre esses valores 0 e 1, módulo? Que foi uma redução, porque o O ficou maior que o
né, por um cara maior que ele, dá 0, alguma coisa, lógico, né? Certo? Então qual é a outra possibilidade? Módulo de A maior que 1. Nesse caso, o que a gente conclui? Que a imagem é maior que o objeto, houve uma ampliação. Era isso que a apostila tinha que dizer, né? Certo? Então vocês têm que corrigir essas duas coisinhas aqui, lá na página 44. É isso? Na página 44 dá aquela corrigidinha. Tu vê, cara, que legal, que engrandecedora foi a leitura do colega. E olha que ele teve que refletir sobre o que ele estava lendo. Que senão o cara acaba decorando aquilo, né? E passa batido. Muito bom, hein? O número de cima é menor que o número de baixo. Divide dá 0, alguma coisa. Mesmo tamanho, o número dividido por ele mesmo dá 1. Sacou a ideia? Parabéns, garoto. É assim que se faz. Interage para dar uma... Professor, se for menos 1 é igual e inverso. Isso, aí o módulo daria 1, já sei que o tamanho é o mesmo. E o menos indicaria que eles estão em posições diferentes, um para cima, outro para baixo. Certo? Galerinha, olha só. O eixo X, quando Gauss fez as contas, ele colocou na direção em que a luz vinha. Então agora em espelho, aquela nossa brincadeirinha funciona. Se está na luz, positivo. Se está nas trevas, negativo. Mas quem é que é medido no eixo X? Que tamanhos que são medidos no eixo X? O P e o P'. Então é isso. P e P' que são no horizontal estão no eixo X. Se tiver para o lado da luz, positivo. Se tiver para o lado da escuridão, negativo. Muito bem. Vamos que vamos. Falta a equação mais bonitinha agora para a gente deduzir e aí acabou. Aí é já fazer conta. Aí vamos treinar as continhas. Por que eu gosto de deduzir a equação? Porque para o aluno acreditar. Eu não acreditava nas contas, cara. Eu achava que era tudo mentirinha. Eu fazia, tirava nota boa, mas achava isso aí é migué, cara, não funciona. Hoje eu vejo que funciona, né? E a geometria mostra pra gente que funciona. Tem uma aproximação que foi usada. Qual foi mesmo? Qual foi uma aproximação ali que eu fiz na hora do desenho que eu te chamei a atenção? O espelho ficou como? Reto. E esse espelho é um espelho esse? Ou seja, para as coisas fecharem com a realidade, teu espelho não pode ser assim, ó, fechadão. Tem que ser um espelho com uma curvatura bem suave. Aí vai funcionar perfeitamente. Quanto mais curvo for o teu espelho, mais dá erro nas contas. Tranquilo? Beleza. Tá. Pois não. Ali no pelinha negativo, vai alterar se ele for. Se o pelinha mesmo for do outro lado. Olha que legal. Quer dizer a relação matemática. Cara, mesmo que eu colocasse um objeto aqui, fizesse os triângulos semelhantes, depois de fazer as contas vai dar o mesmo resultado. Tu acredita, cara? Olha como a matemática é cretina. Ela supera a geometria nesse aspecto, né? Eu faço uma dedução geométrica numa posição, eu não fico confiante para ela valer em outro lugar, né? Aqui literalmente não vai ter problema. Esta equação é válida para qualquer posição do O. Digo mais, cara, mesmo se nós usássemos um objeto virtual, que nas questões mais pesadas pode ter, vai funcionar. A gente só vai ter que ter cuidado com a regra de sinais. Certo? Boa pergunta, garoto. Ô galerinha, olha só. Esse tamanho aqui, tu concorda que é F? Esse tamanho aqui, ó. Sim. F. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Para apagar aquela discussão, eu vou recopiar a nossa fórmula aqui no cantinho, para eu poder usar o mesmo desenho e não perder tempo fazendo desenho de novo. Eu já vi que a galera decorou que se chega paralelo, se chega pelo vértice. São os raios que eu usei. Não adiantaria eu repetir isso para ti. Botei a nossa fórmula fresquinha, recém-deduzida ali do ladinho e vamos para a mais bonita delas. Se tu concorda comigo, cara? Aqui nós temos um triângulo retângulo, ó. Esse tamanho é quanto mesmo? Ó, tudo bem para vocês? Triângulo retângulo. Esse ângulo é igual a esse, tu concorda comigo? Opostos pelo vértice. Tem que ser igual, né? Geometria básica. Esse tamanho é o F. E que tamanho seria esse aqui então, meus amigos? Daqui até aqui. É o P', que é o total, menos o F, que é até aqui. Então fica a P'. Pela semelhança de triângulos entre esses caras, o que eu poderia escrever? Deixa eu ver. A altura do triângulo maior, O, sobre a altura do triângulo menor, I, é igual.
P, deixa eu ver se é P. Eu estou olhando para esse triângulo aqui, ó. Eu fiz a altura dele dividido pela altura desse, porque eles são triângulos semelhantes, né? Eles têm ângulos iguais. 2 ângulos 90 graus, 2 ângulos iguais, o terceiro ângulo é igual. Ah, obrigado. A altura do grande dividido pela altura do pequeno é igual à base do grande, F, dividido pela base do pequeno. P' menos F, P' menos F. Já que o I está virado de cabeça para baixo, ele é um número negativo. Para ele ficar positivo, para os ambos os lados ficarem positivos, eu boto um menos aqui, né? Menos com menos ficou mais. Mesmo ideia de antes. Mas espera aí. Eu posso botar esse sinal para o lado de cá e inverter ambos os lados, né? Eu posso escrever aqui menos O sobre I, já que eu inverti aqui, eu vou inverter aqui. P sobre P'. Tudo bem para vocês? Faz um prescrédito se tu quiser, passa dividindo, né? Eu só multipliquei por menos 1 ambos os lados, então continua igual, e inverti ambos os lados. Continua igual então. Se dois números são iguais, o inverso deles tem que ser igual. Tudo bem para vocês? Então eu tenho o direito de colocar aqui P sobre P', nada mais justo. E agora vamos fazer o famoso cruz-credo. Né? Multiplicação cruzada. Na verdade, a multiplicação cruzada é uma decoreba sem nexo, né? A verdade é que eu vou multiplicar ambos os lados por P', por isso que esse P' vai desaparecer daqui, aparentemente aparecer multiplicando lá, né? E eu vou multiplicar ambos os lados por P' menos F. Mas tudo bem, vamos de cruz credo mesmo. P que multiplica. Tá acabando, meu querido. Força que eu já vou fazer conta para vocês. Vê se vocês concordam com a multiplicação cruzada. Vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação. P vezes P' menos P vezes F é igual P' vezes F. Somando em ambos os lados P vezes F, ou seja, menos passa mais, fica assim. E aí falta só um passo. Gauss era foda, né, cara? Já deu pra perceber. Gauss olhou, queria que ficasse mais bonita a equação. Achei feia. Ele pensou, vou dividir ambos os lados por P vezes P' vezes F. Vamos dividir ambos os lados por essa coisa? Se eu dividir esse lado aqui por P vezes P' vezes F, corta o P' em cima e embaixo, corta o P em cima e embaixo, sobra 1 sobre... Dividindo esse cara por P vezes P' vezes F, corta o F, corta o P, sobra 1 sobre P'. E dividindo esse cara por P vezes P' vezes F, corta o P', corta o F, sobra... Uou! Tá aí a origem da fórmula que tu usa desde o ano passado. Isso, cara, essa aí é a dedução. Vocês é que me ensinaram. Chega um dia para mim um aluno, professor, tu sabe a dedução dessa fórmula? Aí eu senti que era piada, eu falei, não sei como é que é. Aí ele, é simples. Uma fimose é um pinto com uma pelinha. Cara, dá pra acreditar que o sujeito se deu o trabalho de... Ele falou sério, não é a dedução. Não é uma piada idiota, é a dedução. Sabe a dedução dessa forma? Uma fimose é um pinto com uma pelinha. Saca? Dá pra acreditar nisso, cara. Me perdoe, tá, gente? Aqui é irresistível essa piada. É a melhor dedução de fórmula que eu já vi na minha vida, cara. Mas é fácil decorar, sim. É fácil decorar. E tem a sua validade. Poxa, cara, eu vou te confessar que, olha só, olha o que me acontece. Com uma conhecida nossa aí, da diretoria, uma conhecida. Eu estudava com ela, pô, cara, gente boníssima e ela sempre piadista. E aí tava estudando as camadas eletrônicas lá da química. Como é que é mesmo? SPDF. Em 15 minutos de estudo ela me solta. Seu peido deixou fedor. Porra, cara, anos depois, faz mais de 10 anos, cara. Tu acha que eu vou esquecer o SPDF alguma vez na minha vida? E a filha da mãe soltou uma bobagem dessa que tá há mais de uma década impregnada no meu cérebro. Certo? Nunca mais usei o SPDF e ele tá lá, latente na minha cabeça. Às vezes é um momento idiota desse, cara, que a gente faz gravar uma fórmula, uma ideia. Por que não? Show de bola. De onde é que veio essa fórmula? Semelhança de triângulo, cara, e um pouquinho de algebrismo com outra semelhança de triângulo anterior, né? Agora é botar a mão na massa e ver se a gente começa a matar as questões, certo? Vou fazer umas de exemplo aqui.
Alguém tentou uma que não seja a mais difícil do mundo? Só para não apavorar ninguém?